palavra ontem foi uma palavra maravilhosa. Deus falou sobre você ter que mergulhar, né? Tem um momento em que a água, ela chega em um nível que não dá mais para você caminhar. Tem um momento que o teu relacionamento com Deus, ele vai chegar em um estágio que caminhar somente com esse Deus não é o suficiente, né? Caminhar somente com ele não será o suficiente. Então, vai chegar um momento em que as águas estarão nos lombos, né? Estarão aqui sobre o teu pescoço. Você não vai ter mais como atravessar esse rio, não vai ter mais como caminhar com ele. Então, você vai ter que se lançar nele, né? Vai ter que mergulhar nele, vai ter que se aprofundar nele. E quando você se aprofundar nele, grandes coisas você vai viver nele, né? Grandes coisas, grandes experiências você vai ter com esse Deus. E hoje Deus continua falando sobre de uma certa forma, sobre mergulhar também, né? Porque a chamada que eu coloquei lá no Facebook, coloquei também no Instagram do Caminhando de Sabedoria, coloquei no WhatsApp do Caminhando de Sabedoria, a chamada diz assim: seja cheio, né? Seja cheio. Então a gente vai entender um pouquinho, né? O que der para passar, porque nosso tempo, infelizmente, ele passa muito rápido. Então a gente vai entender o que é que Deus está querendo falar conosco quando Ele nos dá essa ordenança. Porque esse negócio de ser cheio é ordenança. Não tem como você ser discípulo se você não estiver totalmente cheio desse Deus. Então a gente vai entender o que é isso, né? O que é ser cheio do Espírito Santo? O que é ser cheio? As pessoas confundem muito esse negócio de ser cheio do Espírito, né? Então vamos tentar entender aqui, né? Vamos tentar ver o que é que Deus tem para nós hoje, o que é que Ele tem para nos falar, né? De que forma Ele vai nos ensinar, né? Porque tudo aqui é ensinamento, né, gente? A gente está aqui para aprender com esse Deus. A gente está aqui para crescer em sabedoria. Por quê? Porque Deus não quer que você pereça. Deus não quer que você morra espiritualmente. Deus não quer que você fique estagnado na caminhada. Deus não quer que você fique como um boneco de posto. Boneco de posto, ele só se move se o vento bater. Não, Deus quer que você ande em movimento com Ele. Deus quer que você cresça com Ele. Deus quer que você dê discernimento, que você não ande de muletas espirituais, que você não seja um aleijado espiritualmente, que precise sempre de alguém para estar te ensinando, para estar te falando, para estar abrindo os teus olhos espirituais, para estar te falando o que Deus está dizendo. Deus não quer. Deus quer que você dependa sim dele, totalmente dele, mas não de outras pessoas. Então nós precisamos crescer em sabedoria. Vamos abrir essa Bíblia lá no livro do profeta Samuel, primeiro livro do profeta Samuel. Um texto, um capítulo muito conhecido que fala sobre a unção de Davi a rei. 1 Samuel, capítulo 16. Eu vou ler aqui uns 2 ou 3 versículos e a gente vai ver o que Deus tem. 1 Samuel, capítulo 16, a palavra de Deus nos diz assim: E o Senhor disse a Samuel: Por quanto tempo lamentarás por Saul, ao veres que eu o rejeitei? Ao veres que eu rejeitei o seu reinado sobre Israel? Enche teu chifre de azeite e vai. Eu te enviarei a Jessé, o belemita, pois providenciei um rei para mim dentre os seus filhos. E Samuel disse: Como poderei ir? Se Saul ouvir isto, ele me matará. E o Senhor disse: Toma contigo uma novilha e diz: Vim para sacrificar ao Senhor. E chama Jessé para o sacrifício, e te mostrarei o que haveres de fazer. E tu ungirás para mim aquele que eu te indicar. Até aí tá bom, viu? Versículo 3, até aí tá bom. Quando esse capítulo começa aqui com uma repreensão de Deus, né? Deus chega repreendendo o profeta. Deus chega dando uma exortação a Samuel. Ele repreende Samuel porque Samuel estava continuamente sofrendo
por causa de Saul, né? Samuel, eu fui estudar sobre isso, e alguns estudiosos da palavra dizem que Samuel, ele gostava muito de Saul. E que Samuel, ele estava orando pela restituição de Saul. Ele estava orando para que Saul conseguisse reverter aquele quadro, né? Aquela situação que ele se meteu ali, por causa da vaidade dele, da soberba, da desobediência dele. Então, Deus, ele exortou o profeta, né? O profeta, quando ele estava orando, aquela atitude de Samuel, de insistir naquela oração, não estava agradando a Deus, né? E Samuel, de uma certa forma, ele estava indo contra seu chamado de profeta, porque o primeiro dever de um profeta, a primeira coisa que o profeta tem que entender, você que é candidata a profeta, você aí, primeira coisa que você tem que entender é que você não está aqui para agradar homem, você não está aqui para agradar nem a você mesmo, você tem que agradar a Deus. Você é levantado como profeta para cumprir a vontade de Deus. Então, Saul, ele estava indo contra o chamado dele. Ele estava indo contra o ministério dele, né? Então, Deus, ele repreende o profeta, ele repreende Saul, ele pede a Saul para ele parar com aquele negócio de se lamentar pro Samuel. Ele pede a Samuel para parar de se lamentar por Saul e repreende, né? Por quê? Porque já tinha um decreto firmado por Deus. Já havia um decreto de Deus dizendo, rejeitando Saul, né? Saul já havia sido rejeitado e logo ele seria substituído. E Deus não queria que Samuel continuasse se lamentando por Saul. Por que ele não queria? Porque eu não sei se você sabe, mas a lamentação, quando ela é excessiva, quando você se lamenta excessivamente, quando você insiste excessivamente em algo, ou em algum pedido, ou em alguma coisa, que Deus não responde, Deus não atende sua oração, mas você continua ali batendo na mesma tecla todo dia. Quando essa oração, essa lamentação, ela excede, né, passa dos limites, isso traz perturbação para nossa alma. Isso traz desconforto, né? Traz inquietação para nossa alma, né? E acaba interferindo nos propósitos e no cumprimento da missão que cada um de nós temos, né? Acaba interferindo. E o Samuel, ele tinha uma missão naquele momento, né? Que era cumprir, né? Fazer com que a vontade de Deus fosse cumprida. Então Deus, ele resolve dar um basta naquilo ali. Ele resolve acabar com as esperanças, né? Acabar com as esperanças de Samuel, as esperanças infundadas de Samuel, né? E ele diz a Samuel, diz assim, ó, Samuel, você vai para Belém, vai até Belém, na casa de um cidadão chamado Jessé, e lá você vai ungir o novo rei de Israel, que eu já escolhi, que eu já separei. Então você vá lá e faça isso. Só que você tem que saber, viu, gente? Você tem que entender que Deus, ele jamais, em hipótese alguma, ele vai enviar você para qualquer coisa, para fazer qualquer missão, para qualquer propósito, sem antes preparar você. Sem antes te dar todas as instruções, todas as estratégias necessárias para que a sua missão, ela seja bem sucedida, viu? Deus não manda você para lugar nenhum, para fazer nada, sem antes lhe orientar, sem antes te dizer tudo certinho, sabe? Te preparar do jeito que você tem que estar para chegar naquele lugar ali. E aí ele chega para Samuel, a primeira orientação que Deus dá, né, a Samuel, é que ele enchesse o chifre dele de azeite, né? Ele diz assim, ó, Samuel, pega o teu chifre, enche de azeite e vai para Belém, vai na casa de Jessé, para ungir o novo rei de Israel. Eu não sei se você conhece bem sobre os chifres, né? A utilidade dos chifres. Os chifres, eles eram usados não só para guardar o óleo santo, mas também eles eram usados para beber, né? Eles usavam chifres para beber.
E esses líquidos aí, né? Esses óleos preciosos que eram destinados a ungir reis, né? E Samuel, apesar de ser um profeta, apesar de Samuel ser um profeta, Samuel também era sacerdote. Então Samuel ele tinha autoridade sacerdotal para derramar o óleo e a unção sobre Davi, né? Assim como ele teve para derramar sobre Saul. Só que o óleo que foi derramado sobre Saul não foi o mesmo óleo que foi derramado sobre Davi, não foi. O óleo que foi derramado sobre Saul, ele era um óleo frágil, sabe? Ele era um óleo escasso. Era um óleo, eu não vou colocar, ele não era um óleo consistente, não era, né? Mas a unção de Davi, o óleo que seria derramado sobre Davi, era um óleo abundante, né? Era um óleo separado para Davi. Por quê? Porque o Davi, ele tinha sido escolhido por Deus. Davi, foi Deus que separou Davi. Não foram os homens, né? Saul, ele foi uma imposição de Israel. Israel exigiu um rei humano. Israel não queria mais o governo de Deus. Israel queria, entre aspas, ser igual, né? Entre aspas, aos outros povos, né? Ele queria ter um rei que ele pudesse ver. Ele queria ter um governante que ele pudesse contemplar, né? O povo de Deus não entende que ele não é igual a outro povo. Você é Israel. Você sendo Israel, meu filho, você não pode ser mais nada. Se você é povo de Deus, se você tomou essa decisão de ser nação eleita, aceitou esse convite, aceitou esse chamado, né? Aceitou essa aliança, aceitou esse compromisso de ser nação eleita de Deus. Então você não pode ficar dividido, né? Entre Deus e outro Deus, né? Você vai ter que escolher para quem é que você serve. Ou você serve a Deus ou você serve ao diabo, meu filho. Não tem meio termo, não. Ou você está servindo a Deus ou você está servindo ao mundo. Aí você vai ter que escolher, né? E o povo de Deus queria um rei como as outras nações, né? Era um povo esquisito, um povo rebelde. Aí Deus foi lá e fez a vontade, né? Permitiu. Então Saul, ele foi colocado como rei de Israel. O primeiro monarca de Israel. Primeiro monarca. Só que para que essa unção de Davi, para que ela chegasse até Davi, para que Davi fosse ungido, essa unção, o chifre do profeta, ele deveria estar cheio. O chifre do profeta, ele não poderia estar vazio, sabe? O chifre do profeta deveria estar cheio do Espírito. É sobre isso que Deus quer falar. Sobre esse enchimento. Porque quando fala de azeite, a Bíblia está falando do Espírito Santo. Quando fala de azeite, está falando da unção do Espírito Santo, viu? O azeite é uma simbologia. Deus estava dizendo assim, ó Samuel, você tem que estar cheio. Por que, Samuel? Porque a minha unção, ela vai ser transferida para Davi através da tua vida. Então, para que você leve, para que você transborde o que eu tenho para Davi, você tem que estar cheio do azeite. O seu chifre ele tem que estar transbordando, né? Tem que estar transbordando. Essa bênção, às vezes a gente fica meio... Tem gente, quando a gente ainda é menino, né? A gente ainda não conhece muito, não tem muita intimidade, né? Não amadureceu ainda com o povo de Deus, não amadureceu com Deus, não temos relacionamento ainda com Deus, não estamos maduros espiritualmente. Quando a gente ainda não alcançou aquele nível de sabedoria que Deus quer que nós alcancemos, a gente fica achando que esse enchimento do Espírito, ele não vai chegar pra gente, que esse enchimento do Espírito, ele é exclusivo, né? Ele é exclusivo para sacerdotes, né? Exclusivo para pastor, para missionário, para pessoas que já têm um título, né? Para alguém que está à frente de obra. A gente fica nessa ilusão, nesse entendimento falho. Mas eu quero dizer para você que o enchimento espiritual, essa bênção do Espírito Santo, de ser cheio do Espírito, ela é para todo mundo. Deus não faz acepção de pessoas para derramar. Deus não faz acepção de pessoas para encher. Deus não faz acepção de pessoas para transbordar.
Deus não faz, né? Muito pelo contrário, às vezes a pessoa é que não quer ser cheia, né? Porque pra você ser cheio não é de qualquer jeito, né, gente? A gente vai ver aqui. Pra você ser cheio não é de qualquer forma. Não é só você estender sua vasilhinha e dizer, enche aqui, Deus. Não é assim não, meu filho. A coisa é mais complexa, viu? A coisa é mais um pouquinho mais complicada. Não que seja uma coisa difícil, uma coisa impossível, não. É complicada pra nós, porque ser cheio do Espírito significa que quem tá vazio tem que estar vazio de nós mesmos, né? Aí a coisa complica, né? Porque o orgulho humano, ele é terrível, né? Pra você ceder a essa condição de estar vazio de si mesmos, é terrível, 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 terrível. Então, essa bênção aí, ela veio pra todo mundo, certo? Ela veio pra todo mundo, mas você não pode estar cheio parcialmente, né? É isso que eu quero dizer aqui. Para que você tenha esse enchimento do Espírito, para que você receba esse enchimento do Espírito, você tem que estar completo nele, né? E você não pode ter, uma coisa importante, gente, você não pode ter uma vida espiritual medíocre. Você não pode ter. O que é uma vida espiritual medíocre? Uma vida espiritual medíocre é aquela vidinha. Não. Você ora na hora de dormir, fala 10 minutos com Deus e pronto, tá tudo bem. De manhã você dá bom dia, Espírito Santo. Obrigada, amanheci. Obrigada. Deus me deu um dia bom, pede, né? Não consagra, não renuncia, não dedica meia hora para ler a palavra, né? Não se aprofunda, né, em ficar lá jogado na sala, jogado com ele. Só fica falando, só fica pedindo, só fica reclamando. Isso daí não é relacionamento também. Isso aí é uma vida espiritual medíocre. É uma vida espiritual egoísta. Por quê? Porque você só pensa em você, né? Você só tá ali se relacionando com Deus para tirar alguma coisa de Deus. Isso é muito triste, viu, gente? A gente não sabe parar para escutar a vontade de Deus. A gente só quer que Deus escute a nossa vontade. Isso é uma vida espiritual medíocre. A pessoa que não sabe escutar a Deus, pastor, ela não tem relacionamento com Deus. É um relacionamento, sabe, de uma pessoa só. É um monólogo. Só você fala. Deus não pode falar, né? Porque na hora que Deus começa a falar, você começa a abrir a boca com sono, né? Você já quer dormir. Já falou tudo, já chorou, já reclamou, já lamentou, né? Aí não tem que ouvir nada. Não tem que ouvir a repreensão. Não tem que ouvir o conserto. Não tem que ouvir a direção. Não tem que ouvir o não de Deus. Tem gente que faz aquela oração, sabe que Deus não quer. Sabe que Deus já reclamou. Se Deus já disse, não é por aí. Não vou te dar isso aí. Mas continua fazendo a mesma oração. E aí ele faz a oração e sai de cena, para não ouvir Deus reclamar, para não ouvir Deus dar um corretivo, para não ouvir o não de Deus, para se fazer de doido. Tem gente que quer dar uma de esperto na presença de Deus, né? Só que Deus não é menino. Você não precisa falar, porque Deus sabe o que, é que você está pensando, né, meu filho? Então é complicado isso aí, não queria dar uma de esperto, não. Pode dar uma de esperto com o homem, né? Porque o homem não tem poder, né, de saber o que você está pensando, mas com Deus é bem complicado isso aí, né? Então, se você não for um vaso completo, se você estiver cheio parcialmente, se você estiver cheio 80%, 90%, 95%, 99,9%, meu filho, eu vou dizer pra você, vai funcionar não. Porque vai estar sempre sobrando um espaço pra tua carne trabalhar. Vai estar sempre sobrando um espaço pra tua vontade e contra aquilo que Deus quer. É por isso que se você tem que estar totalmente cheio do Espírito. Você tem que estar totalmente cheio dele, né? Tem que estar totalmente cheio, né? E ser cheio do Espírito, eu vou repetir o que eu falei quando eu abri essa ministração, quando eu abri o programa, que estar cheio do Espírito, eu creio, eu acredito, pelo que a Bíblia me diz, que não é uma opção. Estar cheio do Espírito é um mandamento, pastor. Para quem anda com Deus, meu filho, estar cheio do Espírito é uma necessidade. Por quê? Porque você foi chamado para jorrar, né? Você foi chamado para semear. Você foi chamado para sair por aí, dando continuidade ao ministério de Jesus. Como é que você vai dar continuidade àquele ministério, ao ministério de Jesus, se você não está cheio? Se você está dando espaço para tua carne trabalhar? Me diga isso aí, me explique isso aí, porque eu não vejo saída para isso aí. Não vejo, né? Não vejo saída. Quando a gente está cheio do Espírito, Deus, ele se revela em nós, né?
A gente jamais vai passar desapercebido. Jamais. Quando você tá cheio de Deus, meu filho, a glória de Deus, ela se revela em você. As pessoas olham pra você e já vê Deus. Você não precisa nem abrir a boca, você não precisa se vestir de crente pra neguinho saber que é crente. Você não precisa dizer, se apresentar no consultório com seu título eclesiástico. Missionário Ivana. Eu tenho uma consulta aqui, quem é missionário Ivana? Você não precisa não. Essa semana eu fui fazer um exame oftalmológico. Aí quando eu cheguei lá no exame, o rapaz, na hora que a mulher começou a fazer chamada, o rapaz pegou e me chamou. A menina chamou meu nome, eu levantei, disse Ivana. Aí o rapaz chegou pra mim e disse assim, missionária Ivana? Eu disse ele disse, ô missionária, eu não conhecia a senhora não, mas tem 6 meses que eu tô orando pra encontrar a senhora. E aí? Você precisa estar declarando quem você é? Você precisa, pastor? Declarar que o senhor é pastor? Não precisa não, meu filho. Você vai caminhando, você tá tão cheio que vai transbordando. Você não tem nem como segurar, né? Porque você é uma fonte. A fonte, ela fica jorrando. Então você vai caminhando e vai transbordando. Vai regando tudo. Vai regando todo o caminho, né? Tem que estar cheio, gente. É uma condição necessária. É uma condição. Foi necessário para os discípulos, para que eles saíssem. Eles tinham que estar cheios. Foi necessário para Samuel e foi necessário para o próprio Jesus. O próprio Jesus. Meu filho, foi. Se você for lá em Lucas, no capítulo 4, você vai ver uma referência a um capítulo de Isaías. E que o próprio Jesus, ele diz que o Espírito do Senhor está sobre ele. Olha que coisa linda, gente. O próprio Messias, ele diz, o Espírito do Senhor está sobre mim. E ele me ungiu. Oh, que coisa linda. E ele me enviou. Para quê? Para pregar, para curar, para libertar, para restaurar vidas. Para restaurar. Então tá cheio do Espírito. É um mandamento. Tá cheio do Espírito é uma condição essencial para você ser enviado. Não adianta você querer ser enviado se você não estiver cheio. Não adianta você querer fazer missões se você não estiver cheio, pastor. Não adianta você querer fazer porque você quer fazer. Primeiro que para você ser enviado, quem vai te enviar é Deus. A primeira coisa. Você não pode entender de ir porque você acha que é o momento de ir. Para você ir, é Deus que vai providenciar tudo. Vai providenciar o lugar, vai providenciar a hora, vai providenciar o momento e vai providenciar o vaso, né, que ele vai usar para te enviar. Ele vai providenciar tudo. Então, quando ele te enviar, ele vai te enviar sabendo que você vai estar cheio. Do mesmo jeito que ele fez com Samuel. Ele disse, Samuel não era uma pessoa qualquer. Samuel, a gente está falando de um profeta, de um homem escolhido por Deus, um sacerdote, um juiz de Israel. A gente não está falando de qualquer pessoa não, meu filho. Ele está falando de um cara que foi consagrado no ventre da mãe. De um cara que foi separado por Deus no ventre de Ana. A gente não está falando de qualquer pessoa, não. E o próprio Samuel, para ele ser enviado para ungir o rei de Israel, o rei segundo o coração de Deus, para cumprir aquela missão, cumprir a vontade de Deus, ele teve que estar cheio. E então não queira sair por aí fazendo a obra de Deus de qualquer jeito. Com tanque, meio tanque, vou encher aqui, meio tanque, não vai muito longe não, meu filho. Não vai muito longe não, viu? A coisa é diferente. Quando é espiritual, a coisa é diferente. Não queira secularizar o que é espiritual. Não queira profanar o que é sagrado, meu filho. O problema do povo de Deus é que o povo está querendo mudar as regras. O povo está querendo mudar as leis, né? O povo está querendo mudar mandamentos e ordenanças de Deus. O povo está querendo fazer de qualquer jeito. O povo está querendo ir por conta própria. O povo está se auto-ungindo. Agora tem gente se auto-ungindo. Eu tenho visto tanta coisa. Que ultimamente eu tô tendo asno de abrir meu celular, de abrir minhas redes sociais, de abrir YouTube. Eu tô tendo, sabe? Tô tendo asno, tô tendo nojo de abrir. Porque eu tenho visto tanta coisa, tanta blasfêmia, tanta mentira, tanto falso profeta, tanto falso sacerdote, tanta coisa errada no reino de Deus. E eu sei que eu tenho que suportar. Por quê? Porque Deus disse que esses falsos profetas viriam. Deus disse que os falsos profetas iam invadir, né, o reino de Deus.
Ele disse. E eles já estão aí, pastor. Já estão fazendo misérias aí. Já estão usando o nome de Deus de qualquer jeito, fazendo o que eles querem, né? Usando subterfúgio. A gente vai falar sobre isso aqui? A gente vai falar sobre isso aqui. Vou até me adiantar que meu tempo tá acabando já. Tô nem na metade da minha ministração. Ah, meu Deus do céu. O Davi, ele precisava ser ungido por Deus, né? E o Samuel, ele era o instrumento. Samuel era o instrumento, né? A Bíblia diz que depois que a unção foi derramada sobre Davi, Davi não fazia mais nada por ele mesmo. A unção, a presença de Deus era constante na vida dele. E naquele tempo, a unção, o Espírito, ele não repousava sobre ninguém. Ele ia e vinha de acordo com a conveniência, de acordo com a necessidade de Deus, né? De acordo com o que Deus queria fazer. Mas com Davi foi diferente. Com Davi passou a ser guiado pelo Espírito, sabe? Davi passou a presença de Deus, ela transparecia na vida do rei Davi, ela transparecia nas atitudes de Davi, nos posicionamentos de Davi, sabe? Davi, ele perdeu, olha que negócio lindo, Davi perdeu o controle. Quando você é cheio do Espírito, você perde o controle de você mesmo. Você passa a ser dominado pelo Espírito. É o Espírito que guia você, é o Espírito que leva você, é o Espírito que conduz você. O Espírito, ele direciona você e ele manda em tudo. Ele manda nos teus sentimentos, ele manda nas tuas necessidades. 1 Samuel 16, bispa. Nas tuas necessidades, ele manda em tudo. Nas tuas emoções, ele manda em tudo, né? Ele manda em tudo. Então a gente tem que entender o que é isso. O que é necessário para ser cheio do Espírito. Para você ser cheio do Espírito, você tem que estar sujeito ao Espírito. E agora a gente vai falar. Lá na carta de Paulo aos Efésios, Paulo explica muito bem isso, né? Ele diz que para nós buscarmos a Deus, nós não precisamos nos embriagar. Tá lá, Efésios capítulo 5. O Paulo, ele é muito taxativo. Eu gosto daquele cara. Ele não tinha meia palavra, não. O que ele tinha para dizer, ele dizia. Ele lá no capítulo 5 de Efésios, ele diz para os Efésios, no versículo 18, não vos embriagueis com vinho, no qual é excesso, mas enchei-vos do Espírito. Eu vou explicar rapidinho porque Paulo usou essa expressão tão rude, né? Embriaguez. É porque Paulo, ele falava com o povo de acordo com o costume do lugar, né? Ele era muito sábio, era que nem Jesus. Jesus usava as parábolas para o povo entender o que ele tinha para dizer. Então, naquela época, o povo, os efésios, eles tinham o costume de festejar um deus chamado Baco. Esse deus era o deus do vinho. E durante essa festividade, eles se embriagavam com vinho. Pra quê? Pra que eles achavam que se embriagando com vinho, pastor, eles iam conseguir chegar mais rápido até o Deus Baco. O Deus Baco, eles iam alcançar esse Deus mais rápido. Porque eles estavam tão eufóricos em busca de sabedoria, em busca de conhecimento. Eles queriam muito, sabe? Então aquela ansiedade, a ânsia em alcançar aquele Deus, em se achegar àquele Deus, era tão grande que eles se embriagavam, eles eram induzidos a se embriagar. Esse Deus Baco aí, ele era um Deus do vinho romano. Mas ele, no grego, na cultura grega, era Dionísio. Ele era o deus da embriaguez. Ele era o deus da embriaguez. Então tinha essa festividade. Por isso Paulo usou isso. Paulo fez uma comparação para dizer assim, ó, não busquem a Deus da mesma forma que vocês buscam esse Deus aí, esse Deus pagão aí. Porque para vocês buscarem a Deus, vocês não precisam se embriagar. Para vocês se buscarem a Deus, para vocês se achegarem a Deus, vocês não precisam encher a cara. Vocês não precisam de subterfúgios. Vocês não precisam fazer muita coisa, não. Vocês não precisam criar entretenimento. Deixa eu usar isso aqui. Você não precisa, meu filho, para chegar a Deus, criar entretenimento dentro da sua igreja, não. Você não precisa criar subterfúgios, não. Porque o véu já foi rasgado. A coisa é muito simples. A única coisa que você tem que fazer é crer. A única coisa que você tem que fazer é buscar e permitir que o Espírito, ele se aposse de você. É muito fácil você alcançar Deus. É muito fácil esse momento de mergulhar, né? Que foi dito aqui ontem. Dá um pouco de medo, né? Você mergulhar. Porque é uma coisa que você não
não tem onde você não tem você tem que confiar em Deus, né? Para você mergulhar nas águas profundas, para você mergulhar nesse rio, você vai ter que confiar, porque você não vai ter boia salva-vida, você não vai ter nenhuma plataforma de sustentação, você vai ser você e Deus. E o Paulo, ele estava dizendo aos Efésios, olha, não precisa, vocês não precisam se embriagar de vinho em excesso para buscar a Deus, vocês só precisam se sujeitarem a Deus. Ai, que coisa linda. Vocês só precisam fazer a vontade de Deus, vocês só precisam obedecer a Deus. Era isso que Paulo estava dizendo. Era isso que Paulo, ele usava a linguagem do povo, porque o povo tinha que entender o que ele estava falando, né? E Deus hoje está dizendo aqui pra gente, não precisa muita coisa, não. Não precisa muita coisa para vocês chegarem até mim. Vocês não precisam criar subterfúgios nenhum. Vocês não precisam fazer muito teatro, não. Tá cheio de teatro por aí. É tanto teatro, é tanta performance, é tanta vestimenta diferente, é tanta coisa que a gente nem sabe mais. Eu acho que Deus fica de lá olhando assim, mesmo, que povo louco. Eu fico pensando assim, Jesus, assim, Deus, tenha paciência, meu pai, tenha paciência. E eu acho que Deus diz assim, esse povo é louco. Ele é louco porque eu falei tão claramente, não precisa muita coisa. Não precisa, eu sacrifiquei meu filho. Eu doei meu filho. Será que foi tudo em vão? Será que tudo que Deus fez por você foi em vão, Cidade FM 87.9? Será que todo sacrifício de cruz foi em vão? Será que o cordeiro ter sido emulado foi em vão? Será que tudo que aconteceu foi em vão? Para você estar criando subterfúgio para chegar a Deus? Deus vai lá, manda o filho dele, sacrifica o cordeiro para que o véu seja rasgado, para que você não precise de muleta, para que você não precise de intercessor, para que você não precise ficar pendurado no homem, para que você não precise ficar dependente de ninguém. Aí você cria problema, você levanta barreiras, né? Você levanta muralhas, você começa a criar dificuldade para chegar a Deus. Os próprios líderes criam dificuldade. Para quê? Para a ovelha continuar ali, ó, cativa na mão dele. Deixa eu falar aqui. Continuar cativa, dependente dele, né? Porque ele é Deus, né? Bezerrinho de ouro, tá em cima do altar. Não quer que a ovelha seja independente espiritualmente. Para ele não é legal. Para a ovelha ser independente espiritualmente, para certos tipos de líderes aí, não é legal. Por quê? Porque se a ovelha for independente, ela não vai ficar ali, né? Presa dentro da igreja, cativa. Acorda! Você acha o quê? Você acha o quê? Que o teu Deus é o quê? Você acha que teu Deus é ditador, é? Você acha que esse Deus que dá o próprio filho por mim, por você, ele quer você cativo? Ele quer você preso na mão de homem nenhum? Não, meu filho, aprenda a chegar a Deus. Mas para você chegar a Deus, você vai ter que se esvaziar. Para você chegar a Deus, para você ser enviado, para você fazer o ID, para você ser levantado como missionário, para você ser levantado como profeta, para você sair para cumprir algo que Deus te mandou, você vai ter que se esvaziar. Você vai ter que o Samuel, o profeta Samuel, ele teve que se despir. O profeta Samuel teve que abrir mão das orações, dos sentimentos dele em relação a Saul. Teve que abrir mão daquela oração insistente, sabe? Teve que se esvaziar dele, para Deus encher ele, para Deus encher o chifre de azeite, sabe? Encher o chifre de azeite. Para quê? Para que ele fosse lá. Porque o Samuel, ele era instrumento. Ele era instrumento. A gente tem que aprender a se alimentar desse fruto, do fruto do Espírito. E não confunda, deixa eu dizer isso aqui. Não confunda fruto do Espírito com dom do Espírito. O dom é ferramenta. O dom do Espírito é ferramenta na obra de Deus, no reino de Deus. Mas o fruto, meu filho, revela Deus em você. O fruto revela a transformação que foi feita em você. O fruto revela que você está caminhando com a presença. Porque esse é o propósito, né, gente? Você crescer espiritualmente, você crescer em Deus, significa que você tem que absorver o fruto. Você não pode comer um gomo e deixar o outro, né? Você não pode ter o teu domínio próprio e não ter paciência. Você não pode ter perseverança e não ter amor. Então não existe, não. O fruto do Espírito é uma coisa só. São vários gomos, mas é uma coisa só. Você tem que ter todos os gomos desse fruto.
Não confunda fruto do Espírito com dom do Espírito. Não confunda. Não tem uma coisa, não tem nada a ver com a outra. Um é usado na obra de Deus como instrumento de guerra. Um é usado como instrumento de evangelização, como instrumento do poder de Deus. O outro significa que você agora não é mais aquela pessoa que Deus tirou do mundo. Não é mais aquela pessoa que quando levantou a mão estava cheia de problemas. Não, você foi transformado. Você está absorvendo os frutos, né? Os gomos do fruto, porque é um fruto só. É um fruto só. Precisamos permitir. Será que é tão difícil pra gente? Por que o povo de Deus é um povo tão complicado, pastor Fábio? Por que é tão difícil pra gente abrir mão do nosso eu? Por que é tão difícil pra gente abrir mão da nossa natureza carnal, das nossas vontades, sabe? Por que é tão difícil da gente abrir mão, né, do que a gente quer para o que Deus quer? Eu estudando para pregar hoje, eu vi algo interessante. O pastor John MacArthur, ele que é o escritor da Bíblia MacArthur, ele diz que quando se fala em estar cheio do Espírito Santo, significa ser controlado pelo Espírito. Significa estar mergulhado no Espírito. É isso. Existem algumas dicas de Deus para você conseguir isso, viu? Existem algumas dicas. A primeira coisa que você tem que saber para você estar cheio do Espírito Santo é que toda palavra que sair da sua boca, ela tem que vir direcionada por Deus, viu? Cuidado com a sua boca, com a sua língua, viu? Cuidado com essa sua natureza afoita, viu? Eu sei o que é isso, porque eu era assim. Quando eu vi, já tinha falado. Quando eu vi, eu já tinha dito. Até hoje eu falo demais, tô tentando me controlar. Mas quando eu vi, eu já tinha dito. Eu digo, vixe, eu falei isso. Olha que negócio. Então tudo que sai da sua boca, viu? Tem que sair como bênção. Tem que ser direcionado por Deus, viu? Nós temos que aprender a louvar a Deus continuamente. Temos que aprender a dar graças a Deus em toda e qualquer situação. Temos que aprender a viver aquilo que Paulo fala. Que ele aprendeu a estar contente em qualquer situação, né? Quando ele fala isso é porque Paulo já tinha passado coisa que não era... Paulo já tinha sofrido, meu filho, o pão que o diabo amassou. Paulo já tinha sofrido, não foi pouco, não. Ele teve que aprender a estar contente, a estar satisfeito, a estar grato a Deus em qualquer situação, viu? A gente tem que aprender a gratidão, que é isso que eu acabei de falar. A dar graças, né? A gente tem que aprender a agradecer. E a gente tem que aprender uma coisa que pra nós é dificílima, né? Que o próprio apóstolo fala. Viver em comunhão com o seu irmão. Isso aí é difícil demais, né? Difícil, é terrível. É difícil, o próprio Paulo diz, né? E ele ainda diz que é necessário que haja problema dentro da igreja. Pra quê? Pra que o trigo apareça, né? Pra consertar o joio, né? Porque quando tem dissensões é a oportunidade do trigo aparecer, né? Porque o trigo não vai ter a mesma atitude que o joio, né? O trigo não vai devolver o tapa, o trigo não vai pisar no pé de volta, o trigo não vai falar mal do irmão do mesmo jeito que ele falou, né? O trigo não vai fazer fofoca, o trigo vai se posicionar da maneira que Cristo se posicionaria, né? Então, existem algumas dicas do Senhor, né? Existem algumas coisas. Então, eu tenho um conselho para você, viu? Eu tenho um conselho para você. Você quer ser cheio do Espírito? Então, a primeira coisa que você vai fazer é orar. E pedir a Deus para quebrar essa sua resistência. Quebrar a sua carnalidade, esse seu orgulho, sabe? Quebrar esse seu entendimento de homem, né? Porque a gente tem um entendimento e tem pessoas que você pode falar com ela, você pode mostrar a ela, você pode dizer aqui é vermelho. Você tá vendo, irmão? Aqui é vermelho, aqui é branco. Ele vai continuar dizendo que aqui é branco e aqui é vermelho. Tem gente que é difícil, tem gente que o pescoço é duro demais, aí Deus diz que o homem que muitas vezes é repreendido, ele será quebrantado duramente, sem chance de cura. Tá lá em Provérbios, não queira cair nisso não, viu, meu filho? Não queira não. Já foi repreendido 1, 2, 3, Deus já falou, Deus já chamou, Deus já exortou, Deus já mandou profeta, Deus já deu conselho, Deus já disse não é isso, não é isso. E você continua desobedecendo, continua fazendo do seu jeito. Cuidado.
Porque a parte B do versículo, ela vai acontecer. Você vai ser quebrantado duramente, sem chance de cura. Sem chance de cura. Então você ore, meu filho. Ore. Peça a Deus para quebrar essa sua natureza, sabe? Peça a Deus para você permitir, sabe? Que ele se aposse de você, né? Que você permita mergulhar nele, mergulhar nesse rio, sabe? Mergulhar nessa fonte de vida que é esse Deus. Mergulhar nessa fonte de vida. Viu? Eu sei de uma coisa, viu? Eu sei que se a palavra é derramada sobre a gente, se ela habita em nós, pastor, quando a palavra é derramada e quando a gente permite que ela habite em nós, não por conveniência, deixa eu abrir aqui, não por conveniência, habitar em você não por conveniência, não uma vez ou outra, como antigamente que o Espírito vinha e saia, não. Que ela habite em você, que ela continuamente alimente você, que você esteja sempre sendo alimentado pelo fruto do Espírito. Quando nós cremos nisso, quando nós permitimos isso, quando nós cremos nas promessas, com certeza, o Espírito de Deus, ele vai fazer morada em você. Ele vai fazer morada em você e ele vai encher você. E você vai estar preparado para ser enviado, vai estar preparado para ir para qualquer lugar, sabe? Para se levantar com autoridade de sacerdote, com autoridade de profeta, com a ousadia do Espírito. Você já não vai ter medo, sabe? Você já não vai estar preocupado se Saul, porque eu não sei se você notou que quando Deus manda Samuel ir, olha que negócio, gente. Ai, meu Deus, isso aqui vem agora. Quando ele manda Samuel ir, olha o medo de Samuel. Samuel disse assim, como é que eu vou? Se Saul souber que eu fui, ele vai me matar. Se Saul souber que eu fui, ele vai me matar. Só que aqui ele ainda estava vazio, né? Aqui ele ainda não estava cheio. O azeite, o chifre, ainda não tinha sido derramado, não. Deus ainda estava conversando com ele. Ainda estava instruindo ele, né? Ainda estava dizendo a ele o que ele tinha que fazer. Então, quando você está cheio do Espírito, você não teme o homem, não. Quando você está cheio de Espírito, você sabe que se Deus mandou, aí sim, vamos usar aquele bordão que o povo gosta de usar aí, à toa de qualquer jeito, né? Para justificar o errado, para justificar a vontade da carne, o povo usa. Se Deus mandou, ele garante. Fica usando, botando o nome de Deus, botando Deus como responsável nas atitudes deles, né? Atitude de carne. Quando Deus vê que você está cheio, quando Deus vê que você está preparado, aí sim ele vai mandar você. E aí sim, você pode ter certeza que ele garante tudo. Ele garante a vitória, ele garante o sucesso da missão, ele garante a ousadia do Espírito, ele garante tudo. Então eu quero dar um conselho, seja mergulhado nesse Deus, são 3h56, meu tempo acabou. Seja mergulhado nesse Deus, viu? Seja mergulhado nele, seja invadido, inundado por ele, viu? Inundado por ele. Semana que vem nós estaremos aqui. Um abraço pra você, Neuraci, Daniela, Eliette. Um bocado de gente não pude falar. A Bispa Elisa, deixa eu ver quem tá aqui. Tati, missionária Tati, Vida Mulher em Foco. Um abraço pra você, pessoal do Cidade FM 87.9. Tem alguém aí, pastor? O senhor pode me dar rapidinho? A irmã Márcia do Caseb ligou. Márcia do Caseb, um abraço, meu amor. Falando sobre Júnior no Caseb. Amém. Rodrigo na Conceição, Júnior no Caseb. José no Jomafa. Maria lá no distrito de Maria Quitéria. E Maria Quitéria, Maria, Deus te abençoe, Maria, Deus abençoe vocês. Quero mandar um abraço para a missionária Márcia em Salvador também. Para a vovó Terezinha, um abraço. Um abraço para Lourdes, eu sei que você está aí escutando, Lourdes, na Cidade FM, que você gosta de rádio. Um abraço para todo mundo, Deus abençoe vocês. Semana que vem o Caminho de Sabedoria estará de volta. Ore por nós, ore por esse trabalho na Cidade FM, não é fácil. Ore por todos nós que fazemos programa aqui. Amém? Deus abençoe vocês. Um abraço.